Então vamos lá, meus amigos, sócios investidores, mais um vídeo para o nosso canal. E esse aqui eu chamo de o vídeo mais importante da semana, porque é o vídeo onde eu falo sobre os ativos que eu estarei de olho durante a semana. Então aqui, ó, só para pontuar, nós temos esses ativos aqui, que são os ativos que eu estou com o trade aberto. Esses aqui que são os que encontrei setup de compra. Esses aqui foram os que eu encontrei setup de venda. Só observação que nós não tivemos nenhum loss na semana anterior e todos foram setups de venda, tá? E esses aqui, gente, a lista está bem grande, mas são ativos que eu irei acompanhar com a lupa maior aí durante esses dias. Eles provavelmente não darão setup na segunda-feira, tá? Pela esquematura gráfica que eles estão no momento, mas provavelmente darão setup durante o decorrer da semana e a gente vai acompanhando aí com calma, tá? Então vamos lá. Primeiro os ativos na ponta compradora. Primeiro começar com o Leve 3, e aí você já vai ver aqui, ó, Leve 3. O que nós temos aqui? Nós temos um ativo que ele se encontra em um canal de alta, canalzinho de alta no ativo, e ele tocou na região inferior do canal de alta, fazendo-nos acreditar na possibilidade de uma compra nessa região inferior para ir buscar novamente a região superior, tendo em vista que o ativo no longo prazo ele está em tendência de alta, tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho um setup de compra no rompimento dos 33,88. O stop é um stop de 2,33% em 33,09. O primeiro alvo está lá nos R$ 34,67. Esse é o primeiro alvo. Dúvidas? Pode colocar no comentário que nós estamos aí para ajudar. O próximo ativo é NVIDIA, NVDC34. Perfeito. Vamos dar uma olhada. Olha lá. O ativo, se você observar, ele deu essa pernada boa de alta, subiu, recuou, subiu mais uma vez, e o ativo ele em si está em tendência de alta. Então, como ele deu uma descansada aí na sexta-feira, a gente pode ter um movimento de compra. O ideal, vamos lá, vamos para o ideal, primeiro para o ideal. O ideal seria que ele recuasse mais um pouco, tá, gente? Tá vendo aqui as médias móveis de 9? O ideal seria que ele viesse aqui nessas médias móveis de 9 para a gente fazer uma compra com preço mais barato. Mas, como o ativo está em tendência de alta, se ele romper os 24,38, ele já abre um setup de compra e a gente vai ver se dá para fazer esse trade aí, tá? Próximo ativo na ponta compradora é CEMIG, CMIG3 ou IG4. CEMIG já está feito aí também, né? Olha lá. Semelhante à Leve 3, você pode observar uma movimentação de alta no mercado e ele está tocando na região inferior do nosso canal de alta, levando-nos a acreditar na possibilidade de uma movimentação aí para uma compra. É um risco-retorno de 2,11%, então eu tenho um setup de compra em 11,37, indo buscar o primeiro alvo em 11,61 e o stop em R$ 11,13. Então vamos ver se CEMIG vai abrir aí essa movimentação de compra, tudo bem? E a gente consegue ter aí também um bom resultado. Outro ativo é o GUAL4, Gerdau. GUAL4. Ativo está em tendência de alta? Sim, está em tendência de alta. O que eu fiz aqui? Puxei uma FIBO pegando esse fundo, pegando esse topo. Perceba? Subiu, veio na região de 50% de FIBO, nos levando a acreditar na possibilidade de ele romper os R$ 10,20 na segunda-feira e abrir aí um setup de compra com stop aqui abaixo dos 9,87, que equivale a 3,24%. O primeiro alvo em 10,53. Vamos acompanhar aí Gerdau, se ela abrirá esse setup de compra na segunda-feira. Tá? Semana passada eu estava monitorando ela, agora ela chegou numa região boa, uma região interessante, e vamos ver se ela vai dar agora esse setupzinho de compra, né? Perfeito? Vamos ver aqui agora. Esses ativos foram na ponta compradora. Vamos agora para os ativos na ponta vendedora. Começar aqui por Lojas Renner, depois Bradesco. LREN 3, Lojas Renner. Gente, Lojas Renner fazendo essa movimentação de baixa, você pode observar. E aí ele sobe tocando na média móvel de 9 períodos. Deixa eu puxar o zoom aqui para facilitar. Subiu tocando na média móvel de 9 períodos. Depois do movimento de baixa. Então esse candle aqui, o candle de sexta, se ele já tivesse perdido a mínima do dia anterior, já abriria setup. Ele não perdeu. Porém, se o próximo candle, e o se é muito condicional, hein, gente? Ele perder a mínima do candle anterior, aí sim ele abre um setup de venda. Tá?
Então, o setup de venda ocorre se ele perder ali os 13,35. É um stop de 2,47, um risco-retorno muito pequeno. O primeiro alvo está lá em 13,02. Tudo bem? Vamos acompanhar esse ativo aí. O próximo é BBDC4, Bradesco, BBDC4, que é o nosso Bradesco. Bradesco fazendo uma movimentação forte de baixa, perdeu a média móvel de 200 períodos. Olha lá, movimentação forte de baixa, perdeu a média móvel de 200 períodos, perdeu fortes regiões de suporte. Então, se ele perder a mínima do candle anterior, ele vai abrir um setup de venda, tá? Deixa eu ver aqui os 60 minutos também. Pelos 60 minutos não tem nada de diferente. Então, setup de venda se ele perder essa mínima aqui. 17,47. Ele abrirá um setup de venda. Um stop de 1,55% lá nos 17,74. Primeiro alvo, R$ 17,20. Eu acharia melhor se Banco do Brasil, ou melhor, Bradesco, subisse mais um pouquinho ainda, tá, gente? Se aproximasse da média móvel de 9, da de 200 também, para eu comprar uma put. Professor, como é que é esse negócio de comprar uma put? Eu até deixei aqui nas minhas anotações. Olha lá, Bradesco, setup de venda ou comprar uma put. Então, se ele romper já aqui para baixo, setup de venda acionado. E vamos embora. Mas se ele subir um pouco mais, a gente vê a possibilidade de comprar uma put. Puts são derivativos de ações. E eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando sobre compra e venda de put. Dá uma procurada aí que você vai ver. Se não subir ainda, vale a pena verificar. Tudo bem? Avançando um pouco mais, Cure 3. Cure 3, setup de venda, onde nós temos uma movimentação forte de baixa, subiu, tocou na média móvel de 9, se perder os 29,89, ele vai abrir um setup de venda. Tudo bem? O stop é 4,12%, está lá em 31,12, primeiro alvo 28,66. Vamos observar o próximo ativo. Aqui você está vendo que é diretamente ao assunto, né, gente? Não tem conversa fiada muito, não. Ambev, até já coloquei a observação ali, que é Ambev, para olhar nos 60 minutos. Vamos lá, Ambev. Ambev deu uma subida boa, inclusive fez um gap, deixou esse gapzão aqui aberto. Foi lá em região de topo. E agora ela recua. Sexta-feira ela abriu um candle positivo. Gente, vale lembrar que nenhum desses ativos eles podem dar setup. Aqui existe a possibilidade de setup, tá? Mas nenhum pode dar setup. É pouco provável, né? Mas pode acontecer, né? Então, como ele abriu esse candle positivo, se ele romper a mínima do candle anterior, que é 15,50, ele abre um setup de venda, um stop de 2,52% em 15,89. Primeiro alvo está em R$ 15,11. Tudo bem? Então vamos acompanhar aí, porque inclusive tem um gapzão aqui, né? Olha lá, tem um gapzão aqui para fechar, e aí pode gerar um trade até interessante. Vamos acompanhar a Ambev com calma, e eu vou olhar também os 60 minutos, que eu deixei lá uma observação. Aqui, ó, pelos 60 minutos, se ele perder os 15,68, já deixei o alerta aqui acionado, ele já me abre o setup de venda. Então não é 15,50, é 15,68, ele já me dá a possibilidade do setup de venda. Vamos acompanhar se ele vai abrir esse setup ou não, né? Próximo ativo é RECV. Professor, como é que o senhor encontra todos esses ativos? Gente, eu encontro da seguinte forma. Vou lhe mostrar. Tá vendo aqui? Todos esses ativos a gente vai estudar eles com calma, olhando um por um, setor por setor, com calma, tranquilidade, para depois trazer aqui só uma mamãozinha com açúcar para você. Então, no mínimo, vale você deixar o like aí. Vale ou não vale? Então, aproveita e deixa o like aí para ajudar o nosso canal, tudo bem? Ativo que também provavelmente dará setup de venda. Petrorexa, se perder os 11,93, um stop é de 2,85, um risco retorno baixíssimo. Primeiro alvo em 11,59, tá?
11,59. Então, esses são os ativos na ponta compradora, os demais na ponta vendedora, e esses aqui são ativos que eu ficarei de olho durante essa semana. Não dá para falar de todos eles, né, gente? Mas o que acontece? A grande maioria desses ativos, eles podem fazer um repique. Vou colocar para você aqui, por exemplo, B3SA3. Vamos lá. B3SA3. Vou falar de todos, o vídeo fica longo. Mas olha só. B3SA3. Movimento claríssimo de baixa. Subiu e continuou recuando. Se ele sobe de novo, ele vai me dar o quê? Um setup de venda. Tá? Então, a grande maioria desses ativos, eles têm a possibilidade de um setup de venda. Tudo bem? Então, eu vou acompanhar eles, porque não dá para vender aqui onde está. Ele até pode continuar caindo. Daqui ele já pode começar a segunda caindo. Mas não fica interessante eu já entrar na venda de forma imediata, porque aí você está desrespeitando o setup. Né? Por exemplo, BBAS3, Banco do Brasil. Vamos lá, vou clicar aqui. BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil rompeu umas regiões também fortes de suporte. Aqui são as minhas regiões de suporte. Ele rompeu a média móvel de 200. Fortíssima tendência de baixa, gente. Eu esperava que ele simplesmente tocasse aqui e voltasse a subir. Não foi o que aconteceu. No gráfico semanal, fechou abaixo da região de suporte. Então, assim, um ativo que está apontando muito forte para baixo, tá? O que eu vou esperar? Eu vou esperar um ativo subindo, um dia, dois subindo, toca na média móvel de 9, para procurar compra put ou operar vendido na ação. É isso que tem para o Banco do Brasil. Infelizmente, a tendência dele no momento é uma tendência de baixa, embora que eu acredite, olha aqui o índice Bovespa, embora que eu acredite que nós teremos a possibilidade de um repique. Eu fiz até um vídeo falando sobre regiões de suporte no índice Bovespa. O índice Bovespa é importante a gente acompanhar, porque ele acompanha a métrica do mercado. Eu até acredito aí, ó, em 1, 2 dias de alta, quem sabe, né? Tocando aqui na média móvel de 9, para em seguida o mercado voltar a cair. Tá? Então é por isso que eu tenho ativos tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. Porque é o que eu acredito, mas eu não sou dono da razão. Vamos esperar o que o mercado vai, como o mercado vai reagir. Tá? Eu olhei no mercado americano, isso aqui é só para quem ficou até o final do vídeo, viu, gente? Quem ficou até o final do vídeo vai pegar essa boquinha aqui. Olha lá. No mercado americano, muitos ativos caindo bem na sexta-feira. E, às vezes, isso pode vir a replicar questões que nós iremos ter na segunda-feira. Tá? Elas fecharam em queda, né? E a gente fica acompanhando para poder saber o que foi que aconteceu. Tudo bem? Mas, vamos lá. Vamos esperar a segunda-feira, ver como é que vai se comportar. Aqui, ó, o S&P 500 fechou. Foi uma pouca queda, né? 0,22. Mas todos apontando para baixo. E aí, ou quase todos. Então a gente acaba ficando um pouquinho preocupado. Deixa eu ver o ouro aqui. O ouro está em cima da região de suporte. Enfim. Então vamos acompanhar para ver. O meu preço médio no ouro está 77,90. Ele está em 85,50. Se ele perder esse suporte aqui, eu saio fora do ouro. Tá? Saio fora dessa operação. Mas vamos que vamos. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar. E a partir de como ele se comportar, a gente vai tomando as nossas decisões. Aí para você ver os ativos que eu irei acompanhar. E se você quiser acompanhar comigo, é só acompanhar os vídeos durante a semana. Que a gente vai postando aí, dia após dia, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. E com certeza o vídeo não é recomendação, mas é o que eu estou fazendo na prática e você pode acompanhar e aprender cada vez mais e mais. Tudo bem? Deus abençoe a todos, bons investimentos, boa semana. Até o próximo vídeo.